Continuando a nossa aplicação, eu vou fazer os ajustes no controlador e na View Edit para fazer o upload e o download de arquivo. Então vamos ver o que é necessário eu fazer. No controlador usuário controller, eu vou ter que alterar o método Action Edit no Get para que quando a página for aberta, o método obtenha informações da imagem na pasta do servidor para o respectivo usuário. Com base nessas informações, eu vou poder exibir a imagem da foto na View Edit. A seguir, eu vou definir o método Upload Imagem, que vai receber do formulário HTML as informações para fazer o upload da imagem. Depois eu vou definir um método deletar arquivos que vai permitir eu excluir a pasta e a imagem do usuário do servidor quando eu excluir um usuário. E também o método download, onde eu vou passar o nome da imagem e o ID do usuário para poder fazer o download. Esses são os ajustes no controlador usuário controller. Na View Edit, eu vou definir a exibição da imagem usando uma tag img do HTML, definir um formulário HTML, onde eu vou fazer a invocação do método upload imagem e definir um link na imagem para fazer o download, invocando o método download, que eu vou definir no usuário controller. Então eu vou abrir a minha aplicação no código usuário controller. A primeira coisa que eu vou definir aqui vai ser uma instância da interface e hosting environment, que eu vou chamar _env, e eu vou fazer ela está no namespace Microsoft ASP.NET Core Hosting, e eu vou definir uma injeção dessa interface no meu controlador para mim poder obter informações do ambiente de hospedagem da minha aplicação. Aí eu vou atribuir essa instância à minha variável local _env, e eu vou usar os recursos dessa interface para obter o caminho físico da pasta www.root da minha aplicação. Agora eu vou fazer o ajuste no método Action Edit no Get. Eu tenho aqui o método Action Edit no Get. Esse método ele é executado quando o formulário ele é apresentado. Quando eu clico aqui em editar, ele me acessa esse método Action Get. Aqui o que eu vou fazer? Ele vai receber o ID do usuário que está sendo selecionado para edição, vai verificar se ele não é nu e vai localizar esse usuário. E depois ele vai retornar aqui para View para exibir os detalhes do usuário. Aqui eu vou incluir o código para obter informações da imagem do usuário no servidor. Então aqui eu vou obter duas informações importantes da imagem. Primeiro, se a imagem existir, né? Eu vou obter o caminho dela e o nome do arquivo imagem. Então aqui eu vou copiar e colar um código que vai fazer isso e que eu vou explicar para você como que funciona. Então eu vou definir um código aqui, eu vou precisar definir algumas referências. Deixa eu ajustar o código para ficar mais visível aqui todo o código. Vou incluir uma referência ao System.io da classe Directory e incluir uma referência a Using System aqui no Convert que eu estou utilizando. Então aqui no método Edit Get, quando a página for aberta, eu estou usando a minha instância de iHostEnvironment e estou obtendo o caminho físico da pasta www.root. Estou definindo duas variáveis, uma para imagem e outra para arquivo, e estou verificando se aquela estrutura de pastas que eu defini, arquivos do usuário, o ID do usuário e imagem existe. Se ela existir, eu vou obter a imagem. Estou dando um get files aqui nesse diretório. E se existir algum arquivo, eu vou obter o nome do arquivo e vou obter o caminho desse arquivo. Ele monta o caminho aqui, ó, arquivo do usuário, o ID do usuário, a imagem e o nome do arquivo. São duas informações que eu preciso. Ao final, eu vou verificar se a imagem existe na pasta, então eu armazeno na ViewBag o caminho da imagem e o nome do arquivo. Essa ViewBag vai servir para me passar a informação do caminho da imagem e do nome do arquivo para View Edit, onde ele vai, usando o caminho, exibir a imagem. Agora, se a imagem não existir, que vai ser o caso quando eu ainda não fiz o upload da imagem,
eu vou usar uma imagem padrão que vai estar na pasta Images da minha pasta www-root. Então aqui na pasta www-root eu tenho uma pasta Image que por padrão aqui eu vou definir uma imagem com esse nome, Default JPEG. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, ó, na pasta Images, Add Existing Item. Vou selecionar essa imagem aqui, ó, que vai ser a imagem que eu vou exibir quando eu ainda não tiver feito o upload de imagem para o usuário. Ele vai estar numa pasta já existente, porque não existe ainda a estrutura de arquivos para o usuário, porque ela vai ser criada no momento do upload. Então é para isso que serve esse método que eu defini aqui no método ActionEdit, para obter a informação da imagem se ela existir, senão ela vai exibir a imagem padrão. Agora eu vou definir os métodos para enviar a imagem, upload, deletar arquivos e download. Eu vou fazer isso depois do método ActionEdit do post, aqui, ó. Então aqui agora eu vou definir o upload da imagem. Para isso eu vou copiar e colar um código que depois eu vou explicar. Ele vai ser um post e eu vou copiá-lo e colar aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Upload imagem. Ele vai usar o eForm Collection, que está no namespace Microsoft ASP.NET Core HTTP, e vai receber do formulário HTML as imagens que eu vou enviar ao servidor. Eu estou verificando se os arquivos existem, né? Estou obtendo aqui o caminho físico da pasta www-root, estou convertendo o ID do usuário obtido do formulário para string, e aqui eu vou criar as pastas. Eu estou verificando aqui se não existir a pasta arquivos do usuário lá no www-root, eu vou criar. A seguir eu estou verificando se não existir a pasta usuário ID barra imagem, eu vou criar essa pasta também. Então aqui eu estou criando em tempo de execução quando eu fizer o upload da imagem. Aqui eu estou definindo um método para deletar arquivos, passando o ID do usuário. Eu vou deletar os arquivos que existem para aquele usuário quando eu remover o usuário do banco de dados. Então eu vou definir esse método depois. Aqui, depois que eu criar as pastas, eu defino o caminho completo da imagem e copio essa imagem para o servidor e redireciono para View Edit. Então agora eu vou definir um método de deletar arquivos, que eu vou usar quando eu remover um usuário da minha aplicação. Então vai ser deletar os arquivos do usuário. Então aqui eu estou passando o ID do usuário, ele verifica aquele caminho padrão que foi definido, arquivos do usuário, o ID do usuário, imagem, obtém o caminho físico da pasta www-root, verifica se esse caminho existe na pasta, obtém aqui o arquivo e vê se o arquivo existe mesmo e dá um delete aqui no arquivo e remove o arquivo do usuário. Agora eu preciso definir um método para fazer o download da imagem. Eu vou criar um link aqui nessa imagem, quando o usuário clicar no link ele vai fazer o download da imagem. Então eu vou copiar e colar o método download. Daqui então vai ser o download da imagem. Eu vou copiar e colar. Nesse método download, eu estou passando, deixa eu jogar aqui para baixo para você visualizar o código. No método download eu estou passando o nome da imagem e o ID do usuário. Eu verifico se não é nulo, monto o caminho para o arquivo na pasta, na estrutura de pasta, defino um memory stream, copio e retorno um file, permitindo o download da imagem. Aqui eu estou usando o content type para me definir quais são os tipos de imagens com os quais eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com PNG, JPG, JPEG e GIF. Aqui eu preciso de uma referência ao System Collection genérica. Então dessa forma eu já tenho definido o método para fazer o download. E agora para concluir, quando eu excluir um usuário, ao confirmar a exclusão, eu vou passar o ID do usuário, ele vai localizar o usuário, vai dar um remover o usuário do contexto e vai dar um save changes e vai excluir do banco de dados. Quando eu fizer isso, eu vou remover os arquivos do usuário. Eu não preciso manter a imagem dele lá no servidor. Então, para isso, eu vou definir um código aqui que vai fazer o seguinte. Ele vai obter o caminho desse ID do usuário na pasta arquivos e vai dar um delete, vai remover essa estrutura. Então, na parte do controlador está tudo pronto. Agora eu vou aqui na pasta Views, na View Edit e vou definir o código no formulário que está editando os dados do usuário. Eu já tenho um form aqui, ó,
que faz a edição dos dados. Aqui eu não vou mexer, então eu vou incluir um código aqui que vai ser um formulário. Eu vou ter que definir um form aqui, HTML, que vai postar para o método para fazer upload e download. Então novamente eu vou copiar e colar aqui. É um formulário HTML que eu já usei na primeira aula. Está aqui, ó. Eu defini um outro formulário, onde eu tenho o método action upload imagem do controlador usuário. O método post, o enctype multipart form data, que é usado para upload. Aqui eu vou exibir, aqui eu estou obtendo o ID do usuário. Aqui eu estou exibindo uma label com texto foto. E aqui eu estou usando a tag img e estou exibindo a imagem. Ó. Esse viewBag imagem, essa informação veio aqui do método action edit, do post aqui, caminho da imagem. Quando a página foi apresentada, eu obtive informação do caminho da imagem e uso essa informação para exibir na tag img. Então ele vai exibir, estou definindo um tamanho aqui, e aí eu verifico se o nome do arquivo, que também vem do método action edit get, não é nulo, é diferente de nulo, né? Aí eu monto o link para fazer o download. Olha, eu vou acessar o controlador usuário, o método o método download, estou passando duas informações, o img, que é o nome do arquivo, e o usuário ID. A informação do ID do usuário vem do meu módulo, essa informação do nome do arquivo vem lá do método edit do get. E observe que o método download, ele espera receber exatamente esses dois parâmetros, img e o usuário ID. Vamos verificar aqui, ó. Upload, download, ó, img e usuário, tem que ser o mesmo nome, tá? Aí quando eu clicar no link, ele vai acionar esse método. Aqui eu estou usando o input file para fazer o upload e aqui o botão para submeter. Com isso, eu já tenho tudo pronto para mim poder testar. Vou dar um build na solution para ver se não tem nenhum erro de sintaxe e depois eu vou testar o nosso código. Ok, foi concluído com sucesso. Agora eu vou executar. A nossa aplicação, ele vai abrir aqui a minha página. Ó, eu vou acessar o link para usuários. Ele caiu na página index e eu vou editar. Inicialmente, o que vai acontecer aqui? Eu não tenho nenhum arquivo enviado para o servidor ainda. Se eu examinar a minha estrutura de pastas aqui no www.root, eu só tenho a pasta img e a imagem default que vai ser exibida por padrão, né? Porque eu não tenho ainda nenhuma imagem enviada. Vou deixar assim para a gente verificar. Então vamos lá. Então eu vou clicar aqui no link editar o usuário Macorati. Olha aqui, ó, ele está exibindo a imagem que veio lá da pasta images porque ele não encontrou a imagem ainda. Ele já está exibindo aqui o browser para fazer o upload. Eu vou clicar, vou selecionar uma imagem aqui, ó. Ele selecionou a imagem e eu vou enviar. Quando eu clicar em enviar, ele vai fazer o upload. Ó, e já exibiu a imagem. Então, vamos verificar a pasta no servidor. Arquivos do usuário, o ID do usuário e a imagem do usuário. Exatamente como eu queria. Então, se eu retornar e clicar aqui em Maria Silveira, novamente eu não tenho imagem para ela ainda enviada. Vou clicar em Browse, vou selecionar aqui uma imagem. Ele selecionou, vou mandar enviar. Ele já está exibindo a imagem, olha. Eu tenho o link para download e vamos ver a pasta no servidor. Olha aqui, olha. O ID dela é 2010, a imagem também foi enviada. Então vamos agora ver o download funcionando. Quando eu coloco o mouse no link download, perceba que ele monta o caminho na base aqui da página. Usuário /download e passando os parâmetros img, o nome da imagem, e usuário ID, o ID do usuário. Se eu clicar, ele vai exibir aqui a caixa de diálogo onde eu vou poder salvar o arquivo e fazer o download. Então agora eu vou voltar aqui para a página index e vou remover um usuário. Eu vou remover a Maria Silveira, vou dar um delete nela. Vou confirmar. Quando eu fizer isso, a imagem dela e a pasta com o ID dela vai ser removida. Então vamos lá, eu vou dar um delete, remover o usuário e vamos ver aqui na estrutura de arquivos. Olha, eu não tenho mais a pasta com o ID do usuário que eu excluí, somente com o ID 4, que é o único usuário que eu tenho no momento. Então é assim que funciona o upload e o download de arquivos, usando essa abordagem. Eu estou trabalhando com arquivos pequenos e naturalmente numa aplicação de produção você vai ter que também fazer alguns ajustes de segurança nesse código. Mas de forma geral, essa é uma abordagem que você pode utilizar nas suas aplicações para fazer o upload e o download de imagens. Então até a próxima aula.